Meu nome é Renata, tenho 29 anos, e até hoje lembro do dia em que meus planos de vida mudaram completamente. Desde adolescente eu sonhava em ser arquiteta. Passava horas desenhando casas, imaginando projetos, guardando revistas antigas de design. Eu tinha certeza de que aquele era o meu futuro. Mas a vida, às vezes, cobra escolhas que não estamos preparados para fazer. Meus pais sempre foram trabalhadores humildes. Meu pai, Antônio, tinha uma oficina mecânica que mal dava para pagar as contas. Minha mãe, Silvia, cuidava da casa e ainda fazia costuras para fora. Eu era a mais velha de 3 irmãos, Beatriz, de 14, e Mateus, de 11. Desde cedo, eu sabia que, de certa forma, era o apoio extra da família. No último ano do ensino médio, fui aprovada para uma faculdade de arquitetura em São Paulo. Era o sonho da minha vida. Eu lembro de entrar na sala, segurando a carta de aceitação, com lágrimas nos olhos. Mãe, olha isso. Eu consegui. Vou estudar arquitetura. Falei, quase sem fôlego. Ela me abraçou forte, mas, logo depois, o brilho nos olhos dela diminuiu. Filha, isso é maravilhoso. Mas como a gente vai fazer com as despesas? São Paulo é caro demais. Naquele momento, meu coração apertou. Meu pai chegou do trabalho mais tarde, todo suado e cansado, e minha mãe contou a novidade. Ele sorriu orgulhoso, mas suspirou fundo. Você merece, Renata. Mas eu não sei se consigo bancar. As coisas já estão difíceis aqui. O aluguel da oficina aumentou de novo. Eu passei a noite inteira em claro, olhando para o teto e pensando. Será que era justo abandonar meu sonho por causa das dificuldades da minha família? Ou seria egoísmo seguir em frente, sabendo que eles precisavam tanto de mim? No dia seguinte, enquanto tomávamos café, minha irmãzinha Beatriz comentou. Renata, você vai mesmo embora. Eu vou sentir tanta falta de você. Eu respirei fundo e olhei para minha família reunida em volta da mesa. Naquele instante, eu tomei a decisão que mudaria toda a minha vida. Eu não vou. Não agora. A família vem primeiro. Meus pais me olharam em silêncio. Minha mãe segurou minha mão e disse baixinho, Filha, você não precisava fazer isso. Mas eu já tinha decidido, e eu acreditava que estava fazendo a coisa certa. Só que eu não imaginava o quanto essa escolha iria me marcar, e como anos depois eu estaria me perguntando, será que valeu a pena? Nos primeiros meses depois da minha decisão, eu tentei me convencer de que estava tudo bem. Continuei estudando por conta própria, lia artigos de arquitetura na internet e rabiscava plantas em cadernos velhos. Mas cada vez que eu via colegas comentando nas redes sociais sobre a vida universitária, sobre festas, provas e projetos, um vazio enorme me consumia por dentro. Eu tinha arrumado um trabalho em uma papelaria do bairro. O salário era pouco, mas ajudava a pagar a conta de luz e o material escolar dos meus irmãos. Todo mês, eu entregava quase tudo para minha mãe. Ela sempre dizia, Renata, guarda um pouco para você. Não é justo. E eu respondia, Mãe, eu não preciso de muito. Só quero ver vocês bem. Por fora eu sorria, mas por dentro algo começava a se quebrar. Uma noite, depois de um dia longo de trabalho, meu pai entrou na cozinha e me encontrou revisando uns rascunhos de casas que eu ainda fazia por hábito. Ele ficou parado um tempo, olhando. Filha, você ainda pensa na faculdade? Perguntou. Eu dei de ombros, penso. Mas já não faz diferença. O importante é que vocês estão bem. Ele suspirou, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Você não deveria abrir mão do seu sonho por nós. Eu me sinto culpado por isso. Eu não respondi, apenas sorri de leve, porque não queria que ele se sentisse ainda pior. Mas a verdade é que aquela culpa não era só dele. Eu também carregava a minha, a de estar desistindo de mim mesma. O tempo foi passando. Beatriz começou a adolescência, cheia de vontades e dramas de escola. Mateus, sempre animado, começou a jogar futebol no campinho do bairro. Eu era como uma segunda mãe para eles. Levava ao médico, ajudava nas lições, até fazia comida quando minha mãe estava atolada com costura. Mas com isso, eu mesma fui ficando para trás. Amigos de infância se afastaram, alguns porque foram estudar fora, outros porque não entendiam minha rotina de quase adulta. Eu só tinha 19 anos, mas me sentia como se tivesse 30. Lembro de uma vez, em uma festa simples da vizinhança, quando reencontrei uma colega de escola, Carolina. Ela tinha ido para São Paulo também, mas em outra faculdade. Renata. Quanto tempo? E aí, como tá a vida? Perguntou, sorridente. Eu congelei. O que eu ia dizer? Que estava trabalhando em uma papelaria e vivendo para pagar contas. Ah, tô bem. Trabalhando e ajudando minha família. Ela sorriu,
mas logo começou a contar sobre estágios, professores famosos, projetos incríveis. Eu ouvi tudo com um nó na garganta. Naquela noite, quando voltei para casa, chorei em silêncio no meu quarto. Eu amava minha família, mas não conseguia calar a voz dentro de mim que gritava: esse não era para ser o seu caminho. E para piorar, a pressão dentro de casa só crescia. Minha mãe, exausta de tanto trabalhar, começou a depender ainda mais de mim. Meu pai vivia preocupado com as dívidas da oficina. E eu? Eu me tornava cada vez mais invisível para mim mesma. Até que um dia, algo aconteceu que me fez perceber o quanto eu estava sufocando meus próprios sonhos. Tudo aconteceu em uma manhã de sábado. Eu tinha acabado de abrir a papelaria quando ouvi alguém me chamar. Era o Rafael, um colega da escola que eu não via há anos. Renata? Nossa, você por aqui? Disse ele, surpreso. Oi, Rafa. Pois é, tô trabalhando aqui faz um tempo. Ele estava diferente, mais confiante, vestindo uma camisa social, com uma pasta debaixo do braço. Explicou que estava estudando engenharia civil e fazia estágio em uma construtora grande. Os olhos dele brilhavam quando falava dos projetos. Lembra quando a gente fazia aqueles trabalhos de matemática juntos? Eu nunca imaginei que ia acabar nessa área, mas tô adorando. E você, conseguiu entrar em arquitetura? Foi como se uma faca tivesse me cortado por dentro. Eu engoli seco e tentei sorrir. Não. Acabei ficando para ajudar minha família. Ele fez uma expressão de pena, mas tentou disfarçar. Poxa, Renata, você sempre foi tão talentosa. Mas olha, nunca é tarde, viu? Se um dia quiser, eu posso te ajudar a encontrar algum curso, um estágio. Eu agradeci, mas quando ele foi embora, um peso enorme caiu sobre mim. Passei o resto do dia atendendo clientes, mas minha cabeça estava em outro lugar. Nunca é tarde. Essas palavras ecoavam dentro de mim, mas soavam como ironia. Eu tinha apenas 21 anos, mas me sentia velha demais para recomeçar. Naquela noite, enquanto ajudava Beatriz com uma redação, ela me olhou séria e disse: Mana, você já pensou em ir atrás do seu sonho de novo? Eu sei que você parou por nossa causa. Eu tentei rir. De onde você tirou isso? Eu vejo você desenhando escondida, vejo seus olhos brilharem quando fala de arquitetura. Eu queria que você pensasse em você também. Essas palavras de uma menina de 14 anos me desmontaram. Eu abracei minha irmã e chorei, coisa que raramente fazia na frente deles. Mas no dia seguinte, a realidade bateu à porta com força. A oficina do meu pai foi assaltada, levaram ferramentas caras, e de repente a situação financeira da família ficou ainda mais difícil. Ele chegou em casa transtornado, batendo a porta. Eu não sei o que fazer. Sem aquelas ferramentas eu não consigo trabalhar direito, e não tenho dinheiro para repor. Minha mãe chorava na cozinha, e eu só conseguia pensar: como eu poderia ir embora estudar agora? Eles precisam ainda mais de mim. E foi nesse momento que eu percebi: minha vida tinha virado um ciclo sem fim de renúncias. Cada vez que eu pensava em me priorizar, alguma nova tragédia ou dificuldade surgia. Eu amava minha família, mas será que eles perceberiam o quanto eu estava sufocando? Será que eles entendiam que, ao mesmo tempo em que eu ajudava, eu também estava me perdendo? Naquela noite, deitada na cama, encarei o teto e pensei: e se um dia eu acordar e perceber que já é tarde demais? Alguns meses depois, quando eu já tinha me acostumado com a rotina sufocante da papelaria, algo inesperado aconteceu. Uma cliente frequente, Dona Helena, professora aposentada e muito simpática, sempre comprava materiais para seus cursos de desenho. Ela já tinha reparado nos meus rabiscos em papéis soltos, que às vezes eu deixava no balcão sem perceber. Um dia, enquanto eu a atendia, ela segurou um dos desenhos e disse: Foi você quem fez isso. Renata, isso aqui tem muito talento. Já pensou em estudar arquitetura ou design de verdade? Eu corei e tentei mudar de assunto, mas ela insistiu. Olha, eu dou aulas em um curso comunitário de design. Não é faculdade, mas é gratuito. Você poderia aprender técnicas, montar portfólio. Quem sabe abrir portas no futuro? Meu coração disparou. Era a primeira vez em anos que eu sentia uma fagulha de esperança. Talvez fosse meu momento. Voltei para casa animada, querendo compartilhar a novidade. Mas quando contei durante o jantar, o silêncio foi imediato. Minha mãe largou o garfo no prato e me olhou cansada. Filha, isso é maravilhoso, mas quem vai ajudar na casa? Eu já quase não dou conta com as costuras. E seu pai? Meu pai suspirou fundo, sem levantar a cabeça. A oficina ainda não se recuperou. Se você começar esse curso, vai ter que sair mais cedo do trabalho. Como a gente vai pagar as contas?
Senti um nó na garganta. Minha irmã Beatriz tentou me defender. Ela merece, mãe. A Renata sempre fez tudo por nós. Por que ela não pode tentar uma vez? Mas a resposta da minha mãe foi como um balde de água fria. Beatriz, você ainda é muito nova para entender. A vida não é só sonhos. É responsabilidade. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. A vida não é só sonhos. Naquela noite, deitada na cama, eu ouvi Mateus cochichando com Beatriz no quarto ao lado. A Renata nunca faz nada para ela. Será que um dia ela vai ser feliz? As lágrimas vieram sem que eu conseguisse segurar. Eu queria gritar, queria dizer que também merecia viver, mas ao mesmo tempo me sentia culpada por sequer pensar nisso. No dia seguinte, encontrei Dona Helena na papelaria. Ela sorriu e perguntou: "E aí, decidiu sobre o curso?" Eu congelei. Não sabia o que responder. De um lado, a chance de finalmente dar um passo em direção ao meu sonho. Do outro, a sensação de que, se eu escolhesse a mim, estaria traindo minha família. E foi naquele instante que percebi: eu estava em uma encruzilhada. Qualquer escolha traria dor. No dia seguinte à conversa com Dona Helena, eu passei o turno inteiro na papelaria com a cabeça longe. Cada cliente parecia distante, cada palavra virava eco. O convite para o curso gratuito estava martelando na minha mente. Era agora ou nunca. Quando cheguei em casa, a tensão já estava no ar. Meu pai discutia sobre a oficina, minha mãe reclamava das costuras acumuladas, e meus irmãos tentavam não chamar atenção. Senti que se eu não falasse naquela hora, nunca mais teria coragem. Respirei fundo e disse: "Eu vou fazer o curso. Não importa o que aconteça." O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe me encarou, surpresa. "Renata, você tem certeza? Se fizer isso, não vai poder ajudar tanto em casa." Meu pai fechou os olhos e murmurou: "Talvez seja o certo." Ela já sacrificou demais. Minha mãe balançou a cabeça, nervosa. "E se as contas atrasarem? E se não conseguirmos dar conta?" Foi então que Beatriz bateu na mesa. "Vocês não veem. Ela sempre viveu por nós. A Renata tem direito de sonhar também." Eu nunca vou esquecer o olhar da minha irmã naquela hora. Era como se ela fosse mais adulta que todos nós. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa ficou tensa. Eu comecei o curso à noite, depois do trabalho. Dormia pouco, estudava muito, mas pela primeira vez em anos, sentia uma chama dentro de mim. Cada desenho que fazia, cada aula que assistia, era um pedaço de mim voltando à vida. Um mês depois, Dona Helena me chamou de lado e disse: "Renata, seu talento é impressionante. Eu posso te recomendar para uma bolsa parcial numa faculdade de arquitetura. Não é fácil, mas eu acredito em você." Meu coração disparou. Eu queria correr para casa e contar, mas também sabia que a batalha seria grande. Quando finalmente contei, minha mãe chorou. "Eu tenho medo, filha. Medo de você se afastar de nós." Eu a abracei e respondi: "Mãe, eu não vou deixar de ser parte da família. Mas eu preciso, pela primeira vez, ser parte de mim mesma também." Não foi fácil. As contas continuaram apertadas, eu e meus irmãos tivemos que nos desdobrar ainda mais, mas aos poucos minha mãe percebeu que meu sorriso estava voltando. E, estranhamente, isso também trouxe mais união entre nós. Hoje, olhando para trás, eu sei que perdi anos importantes. Sinto a dor de ter deixado meu sonho guardado por tanto tempo. Mas também aprendi que, por mais que a gente ame nossa família, viver apenas para os outros nos mata por dentro. Se eu pudesse dar um conselho a quem me ouve agora, seria: não abandone quem você é. Ajudar os outros é lindo, mas se você se apaga completamente, um dia vai olhar no espelho e não vai se reconhecer. E a pergunta que sempre deixo é: até onde você iria pela sua família? Sem se perder no caminho?